avô. Podia ser tão forte quanto as muralhas da China. Sempre esteve lá. Areia sobre areia, folhas sobre o chão, onde pisaram filhos, casaram e morreram todas as mães da família. Era também esfinge. Voltava dos 4 cantos da terra, cria ávida em descobrir respostas. Estava lá. Uma religião, um templo, sagrado aos descendentes. Eram devotos da grande mangueira de tronco forte e sombra larga. Rezavam para o fruto não ter fim. Manga rosa, roseira branca. Hoje é pó. Grandes cinzas, cerca de pau quebrado, cerca nua, a disputada divisão entre as nossas e as terras vizinhas se tornou invisível. Não havia vizinhos. Depois dos anos de peste, dos tempos de separação, durante mais de uma década, não se soube notícias do lugar. Nós, irmãos, não nos soubemos nem nos sentimos, porque era necessário e inevitável. Sabíamos ser mais confortável que as visitas à velha casa ocorressem separado, e isso foi determinado no último dia que nos vimos. Voltaríamos de ano em ano, no dia de aniversário de cada um de nós. 5 irmãos. A culpa distribuída igualmente, caracteristicamente, solenemente. Fazíamos disto ritual místico de significado só nosso. Estava lá, pequeno berço, beco estreito, onde nos esbarrávamos, simulacro de felicidade e dor. Esbarrava em lembrança de alguém e pensava ser minha. Lembrança de bola e algodão doce, memória de roubar caju, memória coletiva de criança brincando junto. Juntos fomos felizes e desesperadamente tristes. A tristeza veio depois da maior alegria de nossas vidas. Papai recuperou a casa que estava hipotecada. 3 dias de festa. Casamento de Margarida, irmã mais velha. Quase mãe. Era a festa de São João. Fogueira acesa, fogos, vinhos, muitos vinhos. Eu era menino, quase homem, 17. Nunca tinha estado com mulher. Não era bem o que eu queria. Andava, negava os desejos, dormia pensando nos homens negros. Dormia enrijecido pensando no suor dos homens negros. Nunca fui afeminado, não sou. Gosto de homens e gosto de ser homem. Sempre fui de briga, de lavar a honra de minha mãe quando chamada de puta em jogo de futebol. Antes de mim, Januário. Queria estudar Direito, cursar a Faculdade de Direito Recife e ser gente. Palavras dele. Pensava em dinheiro grande, viajar aos Estados Unidos, em ser patrão, em ter carro e motorista, em comprar o que quisesse, ser feliz e rico. Antes de Januário, Glorinha. O defeito na perna sempre a deixou insegura, mesmo quando Carlos, filho de parente distante, lhe pediu a mão. Só pode ser doido casar com uma manca, ela afirmava. Era linda. Antes de Glorinha, Joca. Parecia mais velho. Dizia que tomaria conta da granja do pai. Mas não acreditava muito. Joca era meio doido. Nunca aceitou os remédios, nunca quis casar para dividir a herança com mulher interesseira. Antes de Joca, Margarida. Margarida que foi mãe, porque a mãe esteve doente, mas nunca nos viu crescer. Doença que paralisa. Algo de praga rogada. Margarida ia casar. Casou. É provável que mesmo antes de se tornar mulher, a casa já estivesse pegando fogo. Foi acidente que só acontece em festa, quando algum bêbado, não sabe-se quem, destrói a vida de muitos. Algum bêbado andando torto, levou fogo aonde não devia. As primeiras a queimar foram as cortinas da grande sala. Os tapetes ainda receberam água, na tentativa de segurar chamas impossíveis. Naquela noite, entendi o que sentia minha mãe. Entendi a paralisia, a inércia. Estático, eu estava estático. Lembro um pouco. Apenas de tudo ser festa, num minuto, fumaça. Glorinha de gritos para salvar o álbum de família. Dos homens da casa tirando água do poço. Baldes passando de mão em mão. Antônio, acorde! Gritavam por mim. Vira homem, Antônio, o pai está morrendo! Morrendo? Morreu. Pensei que o fogo também nos mataria. Não matou. O fogo se foi de repente. Só matou meu pai de fumaça e tirou nossa alma. Qualquer união que tivéssemos se foi junto com a última faísca. Da casa só restou paredes, alguns móveis pela metade.
Minha mãe já nem falava e em 3 dias também se foi. Eu era estranho. Fui construída daquela casa, da caliça, reboco, das pinturas de fim de ano, da mesa de madeira de lei, do piano de cauda do meu avô, palco dos porta-retratos da família. Arrancou-se a pele que me vestia, carne viva. Meus irmãos e eu tivemos que nos dispersar. Quanto mais longe do que éramos, melhor nos costuraríamos. Quase homem, me joguei por muitos dias no quartinho do velho Recife. Era o que podia pagar com o dinheiro recebido na divisão da Vinda das Galinhas do meu pai. Herança que restou. De 1961, durante quase 5 anos, pensava em voltar. Desejava reconstruir a vida no bairro onde cresci. Recife se tornava em prédios. A cada janeiro a esperança se renovava. A cada dezembro morria com o resto de mim. Fui esquecendo entre putas e gigolô que eu era Antônia de Jacira e José. Descobri que a reinvenção de nós mesmos pode ser uma dádiva. Percebi as possibilidades. Podia ser quem eu quisesse. Brincava com isso. Eu era Paulo, Roberto, Jorge, João. Eu era Antônio. E podia dormir com todos eles, me apaixonar por alguns. Gostei. Sofri. Aos 25 anos já era vivido. Tinha feito de tudo, acumulado dinheiro, prazer e dor. Casei 2 anos depois. Fui morar em Mostardinha, com Cristina. A única mulher que me atraiu. Lembrava Margarida. Hoje, perto dos 40, deve estar cheia de filhos. Lembrava algo que eu perdi. Senti por algum tempo que não havia passado nem futuro. Eu era estéril. Nunca houve noite que não sonhasse com a casa. Não houve pesadelo que não pegasse fogo. Não havia esquecido o nosso trato. Voltar de ano em ano. E era hora. E foi. Faria 30 anos. 3 dias para entrar em casa. E nesses 2 dias de espera, um tempo tonelada. Pesava os centésimos. Quilos de hora de chumbo. Cristina aliviava o meu terror. Onde vamos? Questionava. Buscar respostas. A casa ficava em 2 irmãos, longe de tudo que é. Terra boa, de chão firme, tempo úmido. Terra que planta, cresce sem demora. Todo mato estava em volta dela. As trepadeiras, cuidadosamente podadas por meu pai, viraram parte dos restos da parede. Segurança para que não caiam de vez. Os galhos da grande mangueira já se misturam com a sala, e tudo parece um jardim secreto. Flores brotam no chão de madeira oca. Uma casa de pássaros. É o que é. Seguro a mão de Cristina, aperto, e por alguns minutos penso que o corpo não aguentará. Ela me aperta ainda mais forte, como se estivesse só agora me conhecendo melhor. Acalmo. Sinto o cheiro de minha mãe. Cheiro de lençol lavado, de cama de senhora mãe. Cheiro de identidade descoberta, cheiro de irmão. Sinto todos. Pai, grito de pai, o grito que manda na gente. Saudade da galinha, do milho. Margarida cantando para as flores crescerem mais. Sinto Margarida. Mãe, pai. Pergunta. Vim para isso e não tenho coragem. Ela me olha. Digo, vou entrar até o fim. Te deixo só. Deixa. Estou indo. Passo por onde ficava o piano. Toco um lá que não existe mais. Toco as paredes, piso nas lembranças do tapete de vó Amélia, tapete de couro cru, do mesmo couro das botas do meu pai, botas de finco. Eu vejo as botas, estão aqui as pegadas do barro molhado, e quando o pai entrava em casa depois de aguar a roseira branca. O cheiro das rosas que entravam com ele, o cheiro dele, o cheiro do Recife desabitado. Ouço vozes. Perdoa o destino, Antônio. E num susto, fico livre para o futuro. Antônio. Esse é um conto também. Esse é um conto da escritora Ana Maria Pereira, ou Aninha, que é uma das produtoras do Nós Pós, coletivo Nós Pós, que não pôde vir hoje. E eu vim para ler o conto dela, Antônio. Quando eu falo literatura contemporânea, eu não falo apenas algo que eu estou escrevendo agora. Eu falo de uma percepção maior. Eu falo literatura contemporânea, autores que estão arriscando, que estão causando fricção. Seja
um Raimundo Carreiro ou um Borges ou as nossas convidadas de hoje, mas autores que estão tentando nos fazer olhar através, fazer uma literatura que ela soe tão literária, tão ficcional, que pareça real. Então, para isso, eu queria trazer, e eu conversei com as duas antes, para a gente, eu vou apresentar as duas, e elas vão ler um trechinho de cada um dos livros, e a gente vai conversando. Chamar Adriane Mites e Verônica Spiegel aqui para a gente começar a nossa... Verônica, eu queria começar contigo. A Verônica, eu li dela esse livro Os Anões, que saiu pela Costa Knaip, mas ela já está com um novo. Como é o nome do novo? Massa Morta. Massa Morta, que saiu agora. Se chama Massa Morta, esse ano. Saiu esse ano. Eu queria que você começasse. Você não pensou em ler necessariamente Os Anões, né? Não, você não. Ler uma miscelânea, ler um pouquinho para a gente ir puxando alguma coisa. Eu pensei em ler alguma coisa, porque Os Anões é meio violento. Muito violento. Então eu decidi, 2 horas da tarde, né? E eu pensei assim, quem sabe uma coisa mais leve, né? Eu cheguei a folhear Os Anões, assim. E aí o que não é violento fica difícil de ler, porque ele precisa olhar, né? É muito visual, né? Então ele precisa ter mais acompanhar, né? Visualmente. Ele teria que projetar, talvez, aí ficasse mais fácil. Então eu decidi ler uma coisa mais leve, né? Mais adequada à tarde, coisa e tal. Só parece, o Conto dos Anões, que ele abre o livro, é de uma violência incrível, assim, a violência que até a gente lê o livro, por isso que eu falei, essa coisa é tão literária que acaba sendo real, né? Você tem no livro uns anões que estão furando a fila, e de uma hora para outra eles causam uma violência enorme. Isso parece uma coisa muito surreal, mas quem lê jornal vê que, na verdade, esse ficcional é muito... Sim, poderia acontecer. Poderia acontecer. Mas então, eu tinha até pensado em ler Os Anões, mas eu decidi ler uma coisa mais leve, que aí é do meu livro anterior, né, o livro que se chama Gran Cabaré da Inicial, né, um conto pequeno, um conto de uma página, que se chama Na Escada Rolante, né, e que esse foi um conto, aliás, tirado de uma notícia de jornal, né, de uma notícia de jornal italiano. Né. Então, vou ler. O fato se deu na escada rolante de uma das 3 estações de metrô com acesso à ferrovia. O casal suíço, de meia-idade, que passava pela primeira vez o verão no Belpaese, acabara de visitar o túmulo de Shelley. Ela, de bermuda rosa e viseira laranja de plástico, grisalha, 1,74 m e bastante fornida, desceu na frente. Ele, de bermuda floreada até o joelho e boné escuro da Nike, calvo, 1,82 m, aposentado e nem tão fornido, retardou-se um tanto porque avistara numa banca de revistas, próxima à escada rolante, um calendário com fotos do antigo ditador local em meio àquelas de mulher pelada. Distraído, especulando sobre se o ditador estaria nu ou vestido, e se nu, sobre quem compraria tal mercadoria, não viu ou ouviu o momento em que sua esposa começou a ser tragada pela escada rolante. Os funcionários daquela estação tinham, há pouco, desmontado a escada para limpar e tornado a remontá-la, mas não aparafusaram direito um dos degraus. Quando a suíça fornida pisou na escada, o degrau cedeu e suas pernas afundaram. O seu corpo foi paulatinamente mascado pelas engrenagens. Nem mesmo o marido soube informar se foi o irritante barulho dos ossos sendo quebrados ou os gritos aterrorizados dos passantes que o despertaram de seu encafifamento. Quando ele se deu conta de que perdia a mulher, restava a ela inteiro somente um braço e a mão correspondente, que, dedos abertos, tremlicava no ar. Na dúvida se aquilo era um último aceno, um pedido de socorro ou um espasmo de dor, o marido, otimista, acenou-lhe de volta. Eu ri um pouco no final, porque eu pensei... Chegou no final, eu tive que dar uma risada, eu pensei, o leve que eu escolhi não é leve. Esse é o leve. Eu tive que rir, né? No final eu não me aguentei, mas é que tem o final, né? Que o marido é otimista.
É que o marido é otimista, ele está na dúvida se ela está acenando, porque ela está lá, né, coitada, né, morrendo nas escadas. E aí ele está dúvida, é um espasmo de dor, é uma coisa, ou é um aceno. Aí ele, ela está me acenando, aí ele, né, acena de volta. Então, por isso eu acho que eu tinha escolhido esse, né? Mas aí eu chego no final e me dei conta que não é leve, ela está sendo mascada pela escada rolante. Antes que a gente puxe, eu queria que você comentasse algumas coisas dos anões. Eu queria agora passar para a Adriene para falar, ler um trecho. Eu tinha escolhido um trecho específico do Eis o Mundo de Fora. Não sei, mas ela prefere, acho que, ler o começo do romance, né? Acho que parece como uma isca, na verdade. É que normalmente eu leio esse primeiro capítulo porque ele dá assim um start para a história, né? A Maria já gritou dali, sim, porque ela leu ontem à noite e estava comentando comigo no café da manhã, assim, só me deixa pôr os olhos, né? Que a pessoa séria não vai conseguir ler sem eles. O diabo tocava a flauta doce e me seduzia com olhos de bode. Era o grande Pan sorrindo sob os cílios. Pulei da varanda para cair em seus braços. 10 andares. A flauta se transformou numa cobra e armou o bode. Gritei. O diabo gritou. Era uma voz desenraizada dos nervos. Coisa medonha. Mas não era o diabo, nem eu. Era Luiz gritando na porta do quarto. Reconheci. Caí do sonho sobre a cama e pulei dela ainda sonolenta. Ele já entrava. A porta aberta, a luz colada às suas costas. Desviei o olhar para o braço direito dele que se dobrava, a mão comprimindo o antebraço esquerdo. Pulso. Um tom de vermelho pintava um pano torcido que o ajudava a apertar o braço, e aquilo era sangue. Sangue que empapava o pano. Uma camiseta torcida com a qual ele tentava segurar a hemorragia. Meu raciocínio demorava. As ideias se encostavam na parede da cabeça para ficarem de pé, às cegas. Minhas mãos, ao contrário, raciocinavam independentes. Iam cumprindo o necessário para prestar socorro. Meus pés obedeciam às mãos, seguiam sem questionamento. Vi-me pegando a calça, que estava jogada em cima de uma cadeira, puxando uma blusa do armário, vestida, correndo para a cozinha e ligando para o ponto de táxi. O número, um ímã na porta da geladeira. Voltando ao meu quarto, Luiz ainda lá, agora sentado na cama, chorando. Meus lençóis espalhando o corpo de uma mancha. Voltei a escutar seu lamento. Gemia. A dor. Eu não consigo. Irene, me ajuda. Coloquei a bolsa no ombro e peguei-o pela mão. Comprimi uma toalha limpa no corte. Ele retraiu o braço involuntariamente e me seguiu. Irene, me diz que vai parar. Eu não aguento. Saímos. No táxi, Luiz chorava calado. A dor parecia maior. Situação absurda. Luiz apertando o corte, tentando segurar a vida, prender seu fluxo do lado de dentro das veias. O sangue, quase bonito, fugindo dele. O táxi rodando macio, mudo. As ruas passavam sem nos cumprimentar, nem nos viam, abismadas em seus respiros. A respiração de Luiz tropeçando em meu ouvido. Silêncio. O hospital com a boca aberta para nós, a mão enluvada das enfermeiras, das auxiliares, da luz branca que nos tocava no ombro, de leve. Um corredor parado, coagulado de queixas, pessoas, cortes, fraturas, dores expostas em veias e nervos, atropelados pela falta de espaço. Um homem sentado sustentava a bolsa de soro pelo fio do equipo, igual a um balão no parque de diversões. Se eu não estivesse anestesiada, eu bateria em Luiz. Que merda foi essa? Perguntei baixo, só para mim. Luiz não ouviu. Os olhos parados nas mãos da auxiliar de enfermagem que fazia o curativo no meio do corredor. Gestos rápidos, bruscos, eficientes como se devem ser quando se lida com gente em histeria. Parecia se perguntar
se Luiz não tinha coisa melhor a fazer àquela hora da madrugada, quando os seres humanos deveriam estar dormindo, trepando ou se embriagando. Mas essa pergunta era minha. Tonteira. O branco do hospital me dando enjoo, vertigem de alvura. As imagens inspiravam, expiravam e evaporavam no éter. Odor cegando o nariz. Afastei-me um pouco, os olhos procurando um bebedouro. Achei. Um braço engessado equilibrava uma criança e fazia malabarismos para brincar com o jogo da água salpicando o chão ao redor. Desisti de ir até lá e engoli a saliva, tentando umedecer a garganta. Mas era difícil parecer normal quando se está prestando assistência a alguém que desistiu de se suicidar. Eu quis matar Luiz. O celular conduziu a informação das horas de dentro da bolsa até meus olhos, ainda tontos com tanta luz branca. Pisquei, tentando guardar a informação. Seria bom dormir um pouco antes de ir trabalhar, e Luiz teria de ficar bem. Os 4 pontos no pulso esquerdo iriam mantê-lo quieto por algum tempo. 4 espaçados e frouxos pontos. Aquilo ia cicatrizar de qualquer jeito. Fui até ele e fiz um carinho em seu cabelo. A auxiliar de enfermagem me olhou solidária. Em seguida, orientou como cuidar do corte nos próximos dias e o prazo para a retirada do fio de sutura. Luiz segurou em minha mão e eu o levei embora dali. Outro táxi e estaríamos de volta para casa. Ele encostou-se em mim procurando colo. Abracei-o. Você ainda me ama? Eu estou me controlando para não te bater. Eu amo você muito, bicha louca. Quando eu soube que ia mediar uma conversa entre as duas, a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu fui dar uma lida nas coisas das duas autoras foi assim, perceber como elas eram diferentes. E quando a gente percebe que duas autoras são diferentes assim, eu fui olhar o outro lado, o que é que elas têm em comum, o que é que une elas. E assim, uma coisa que eu percebi foi o quanto as duas elas se arriscam em tentar coisas novas, elas se arriscam em olhar, transformar o real no literário, elas se arriscam em olhar até olhando para o cinema, olhando para o teatro. O livro da Verônica, o Anões, ele me lembrou uma história que uma amiga minha, ela fez um livrinho, é inédito o livro, e tem um poema que é baseado num classificado de jornal que ela lê em Berlim. É mais ou menos assim, apartamento, quarto, cozinha, que falava do flat, como... O flat se chama Poeta Drummond Flat Service. E tem a numeração do flat, está riscado, e tem uma numeração embaixo, como se fosse a real. Aí eu fui na internet procurar e vi que, na verdade, a numeração riscada era a numeração real. E isso como eu tive acesso à autora, eu desvendei, mas eu acho essa dúvida é muito legal para o leitor, né? Por que riscar o número do endereço correto? Né? Assim, se eu não prestasse a você, eu criaria uma outra história a partir disso. E é isso que eu acho legal do microconto. Essa possibilidade de deixar uma elipse. Sim. E jogar para o leitor, né? Sim. Eu só vou explicar assim para eles, né? Então, o título desse conto é Poeta Drummond Flat Service, né? Que é o nome desse flat, né? Então, ele só diz embaixo, consolação. Aí o número que está riscado é 3101, né? E aí esse número aparece riscado, e aí embaixo 3110, né? O corrigido. Isso que eu disse para vocês, né? Tem alguns que não são, né? Não tem gente morrendo, mas é que a gente precisa de uma explicação maior para poder mostrar, porque ele tem essa visualidade, né? Então esse 3101 aparece riscado. Né? Então o que acontece? Um dia eu estava andando lá pela Consolação, pela Rua da Consolação em São Paulo, e lá tem um flat, né, que se chama Poeta Drummond Flat Service. E o que me chama a atenção é que o endereço é Rua da Consolação 3101. Né? Então, imediatamente eu me lembrei que o Drummond ele nasceu em 3110. Né? Ele nasceu ou seja, era só trocar o 0 pelo 1, a gente tem a data de nascimento do Drummond, que nasceu em 31 de outubro.
né? E até lá em São Paulo, no Rio, tiveram agora várias comemorações, né, em cima desse aniversário. Então, o poema, né, que para mim é quase um poema esse conto. Então, ele trabalha justamente com essa brincadeira, como se fosse uma correção daquele endereço, desse flat que existe, né? Então, ele todo se dá a partir disso. Uma dúvida minha, eu fico pensando muito, quando a gente pensa nesse tipo de fazer literário, que são coisas muito curtas, por exemplo, muito curtas, tem aquele do telefone, né, da pessoa que está indo embora, Passo Fundo, né, que é outro que dá uma linha rápida, é muito pequenininho também, é um diálogo também muito curto, que é um tipo de artefato literário que, na verdade, acaba dialogando com o leitor, né, porque você deixa um buraco ali, deixa uma elipse e o que a gente faz com isso, né? O leitor, ele fica assim, criando uma outra coisa a partir daquilo. Sim, como se ele completasse. Como se ele completasse. Eu acho isso muito legal. Sim. Então, eu podia até ler esse. Tá, então vou ler e depois eu comento um pouco esse expediente, né? Então, ele se chama Passo Fundo, né, e diz o seguinte: Bia, meu casamento acabou. Estou indo para Passo Fundo hoje. A mala dos vinhos está contigo. Ele pegou um táxi para levar. Não se preocupe. Beijos, Pati. Né? Então ele é assim um conto curto, né? Então agora eu vou contar para vocês, né, a minha diversão. De vez em quando é contar de onde é que vem as coisas, né? Eu tenho um amigo que diz: se a gente conta tudo que está por trás e não sobra nada é porque não prestava, né? Então a gente se arrisca a contar tudo que está por trás na torcida de que sobre alguma coisa, né? Mas então, agora eu confesso a vocês, então, minha irmã, além das notícias de jornal, coisa e tal, né, esses prédios, né, essas coisas que eu encontro aí pela rua, né, esse se deparar com a realidade, se apropriar dessa realidade e trazer para a literatura, né, isso daí, na verdade, foi um recado que a minha irmã, na minha presença, acabou recebendo no celular, né, então eu acabei transformando isso num conto, né, os nomes foram alterados, né, a personagem, né, a amiga dela não é Bia, coisa e tal. E é um continho que faz parte do livro, porque esse você falou, né, que é interessante que deixa um espaço para o leitor. O que o leitor faz com isso? Porque é como se fosse um fragmento de uma história maior que não está sendo contada ali, né? Porque ela diz: Bia, meu casamento acabou, né? Meu casamento acabou, estou indo para Passo Fundo hoje, né? A mala dos vinhos está contigo. Que raio de mala dos vinhos é essa? Então a gente tem toda uma narrativa aí que ela não está sendo contada, né? Ela está só sendo apresentada. O que é a mala do vinho? É uma separação. Né? Exatamente. O que tem a ver essa mala dos vinhos? Não se preocupe com o quê? Com o casamento que acabou ou com a mala dos vinhos? Ela está preocupada em dizer: não, a mala dos vinhos ela está indo, né? O Tito está levando a mala dos vinhos. Então não se preocupe com isso. E esse conto, esse pequeno texto, ele faz parte de uma seção do livro, né? Porque esse livro, Os Anões, ele é dividido em 3 seções. Né? E a primeira seção é uma chamada pré-histórias, né? A segunda, histórias, a terceira, histórias da arte. Mas eu vou falar um pouco dessa pré-histórias, que é dele, da parte que ele faz, que tem a ver com isso que você observou, né? Que é muito interessante essa observação que você faz, né? Como é que, né, o leitor trabalha com isso. Então, pré-histórias, eu pensei, fazendo brincadeira até com uma pré-história, né? Tanto que tem contos ali que se chamam Ceia, Caverna, Caça, Colheita, né? Pecanibale, né? Então faz uma brincadeira um pouco assim com uma certa pré-história, mas ao mesmo tempo e fundamentalmente eu chamei essa sessão de pré-histórias porque eu pensei como histórias ainda em formação, como pré-histórias, histórias que ainda não estão formadas, elas são pré, né? Como se fossem histórias em germe, narrativas em germe, né? Então narrativas que ainda estão ali para ser completadas. Então essa é a ideia, é como se justamente eu apresentasse de repente para o leitor uma coisa né, que foi extraída, um fragmento de algo, um fragmento de uma narrativa em que ela precisa ser completada, né? Tanto que tem outra que se chama Teste e que só diz o seguinte: que tal fazer o mesmo teste com mulheres gordinhas de cabelos crespos? Então, meu Deus, e agora? Né? É como se larga essa informação no meio do livro, né? Então são textos que fazem parte disso que eu chamo de pré-histórias, né? Então são histórias que estão ali para serem completadas, como se fossem narrativas em germe. E o nome pré-histórias é uma provocação, né? Muito boa, né? Já é uma provocação por si só. Até falando ainda nesse tipo de texto,
narrativas muito curtas. Depois a Adriane, ela faz parte de um livrinho que eu adoro, que o Marcelo Vieira organizou, que são os 100 menores contos brasileiros, nós contos do século. Menores contos do século. É um livro que eu adoro, que eu perdi, não sei onde tem esse. Fala um pouquinho da participação desse livro. Então, o Marcelino, muito inspirado pelo microconto do guatemalteco, né, do Monterroso, ele resolveu fazer, e até também como uma brincadeira, com os 100 melhores contos brasileiros do século, que tinha sido editado, organizado pelo Ítalo Morricone, e enfim, estava fazendo assim, estava bastante falado na época. Aí ele pensou, né, em fazer os 100 menores contos brasileiros do século. E aí ele convidou 100 escritores para escrever microcontos que tivessem, no máximo, 50 toques. Não eram 50 letras, eram 50 toques, né, contando espaço, enfim, que tivesse. E aí, assim, ele inclusive convidou o Ítalo para fazer a apresentação, né, um prefácio do livro, um micro-prefácio do livro, ficou bem, bem bonitinho. E ele me chamou também, e o meu microconto não tem título, mas é assim: caiu da escada e foi para o andar de cima. E tinham vários outros autores, assim, com microcontos muito bons também. E assim, era um desafio, né, na verdade, de você contar alguma coisa com tão pouco recurso, né? E hoje a gente tem o Twitter, isso foi em 2004, nem sonhava com o Twitter ainda, mas o Twitter são 144 toques, né? E o de nós eram 50. Vezes maior. 50, não podia ser mais que 50. E esse Monterroso, até, acho que está falhando aqui. Que é o meu? Monterroso, esse conto que inspirou o livro é maravilhoso, que é: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Somente isso, sim, é sensacional. E a Nene, ela tem uma coisa, ela acaba de lançar um romance, mas ela é uma autora que um romance, aparentemente, seria o tipo de narrativa mais tradicional, mais careta, mais formatada que tem. Mas o romance dela não é isso. Ele usa desse artefato do romance, mas a gente está falando de uma autora que ela já passou por uma série de questões. Ela já lançou livro em parceria, já lançou conto, já lançou um falso livro de autoajuda, né? Uma coletânea da Ivana Arruda Leite, chamada 35 Segredos para Chegar a Lugar Nenhum, Literatura de Baixa Ajuda. É sensacional esse título. Ou seja, ela é uma autora que gosta de arriscar, que gosta de brincar com esse formato literário, de subverter isso. Eu queria que tu comentasse um pouquinho como foi encontrar uma subversão no romance. Certo, dentro dessa história do tradicional, né? Então, esse romance, ele em princípio, eu não pensava em escrever romance. Eu sempre tive assim, formatado na minha cabeça que o meu lance era conto, tanto que o meu primeiro livro é um livro de contos. E quem me veio com essa história de escrever romance, na verdade, foi o Reinaldo de Moraes. Ele tinha acabado de ler o meu livro de contos, aí a gente estava num evento lá em Porto Alegre, e daí ele chegou para mim e falou assim: você tem que escrever romance. A troco, né? Por quê? De onde é que você tirou essa história? É que eu li aquele teu conto que dá título ao livro, né, que chama A Mulher e o Cavalo, e eu acho que aqueles seus personagens são personagens de romance. Eu terminei de ler o conto e eu fiquei querendo saber o que acontecia com aquelas pessoas depois, né? Pô, eu fiquei assim, e o resto, né? Cadê? Eu quero saber o que aconteceu com aquela mulher lá no hospício, e aquele marido que sumiu da história, né? Daí eu fiquei assim, com aquilo meio que, né, aquele bichinho na cabeça. Embora eu achasse que não ia conseguir fazer um romance. E essa ideia foi durante um tempo, eu fui pensando nisso. E mais pra frente, eu fiz esse livro em parceria com o Marcelino, né, que é uma novelazinha
juvenil. E quando a gente... tanto... É a linda história do Linda em Olinda. Isso, a linda história de Linda em Olinda. É uma coisa meio cordelizada o título. E quando a gente fez essa novela, foi legal, assim, porque tanto ele quanto eu achávamos que jamais faríamos uma narrativa longa. Então, essa novela, que foi meio que um desafio mesmo, uma encomenda da editora que a gente topou fazer. E, enfim, a partir da escrita dessa novela, aí eu comecei a pensar, assim, de repente rola, né? Vamos ver. E daí eu tinha essa história, mais ou menos, na cabeça, né, a história desse livro. Eu sabia de onde eu ia partir e sabia aonde eu queria chegar. Mas o que ia acontecer no percurso eu não tinha a mínima ideia. Aí eu comecei, né, assim, fiz um capítulo, escrevi esse primeiro capítulo, e a partir dele eu fui puxando o segundo, e fui puxando o terceiro. Eu só acreditei mesmo que eu ia fazer um romance depois do 10º capítulo. Aí eu fiquei mais tranquila e disse assim, vai rolar, eu vou conseguir. Mas, em contrapartida, assim, essa ideia de escrever uma coisa, narrativa longa, o romance ele tem um tempo diferente do conto, né? O conto ele já chega, já dá o recado e vai embora. E o romance não, ele tem que ser ali, né? Você vai ali convivendo com aqueles personagens, descobrindo muitas vezes quem são aqueles personagens, né? O que eles querem fazer da vida deles, né? E à medida que eu fui trabalhando isso, eu procurava sempre amarrar os capítulos de maneira em que eles meio que fechassem uma coisa. Eles muitas vezes eles deixam o gancho para o que vem em seguida, mas eles são fechados. Você pode ler um capítulo sozinho, vai lá, você sabe se você... Eu li esse primeiro capítulo. A partir dele, toda a história se desenrola, mas ele funciona fechado. Né? Você pode ficar depois pensando, e aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Né? Esses dois aí, o cara tentou se matar, não conseguiu, desistiu no meio do caminho, a outra está lá ajudando ele, tentando, enfim, conviver com aquilo tudo. Mas assim, eu fui trabalhando esses capítulos dessa forma, de maneira em que eles tivessem uma solução meio que circular ali dentro da história deles, sabe? E tem outra coisa também que aconteceu em relação à estrutura desses personagens, assim, quando eu comecei, eu tinha a ideia de que teria a personagem central, que seria a Irene, e os outros seriam meio que coadjuvantes, né, vamos dizer assim. E à medida que eu comecei a escrever, o personagem masculino, o personagem do Luiz, ele foi se impondo a mim. Ele foi adquirindo uma importância e uma vida que eu não pretendia. Você até falou que gosta mais das partes dele, né? Eu gosto, e aí eu passei a gostar mais dele e das coisas que eu escrevi para ele, sabe? Dos capítulos nos quais ele narra, porque os dois são narradores da história, eles vão contando a história assim, a partir de 2 pontos de vista. E eu passei a gostar muito mais dele, né? E foi muito engraçado, assim, os capítulos dele eram delícia de escrever, eram rápidos, a coisa fluía, os dela eram mais trabalhosos, mais tem essa coisa da gente gostar mais de um personagem. Tem, acaba tomando de amores. Tem. Eu me apaixonei pelo Luiz. Eu me apaixonei pelo Luiz. Tem uma quando o Ex-Mundo de Fora saiu essa agora na Manada Literária e eu li essa semana também ele, e tem uma parte que eu queria só para nessa parte lendo um parágrafozinho que eu adorei do livro, que é o seguinte: a noite é cúmplice da mentira, a noite turva a percepção, a corvoteira que é do Chaves de Dionísio. Nunca deixe para tomar decisões durante a noite, porque ela é péssima conselheira, é o que me aconselha de mim para mim. Pouco adianta, eu não me escuto nem respeito minhas opiniões. Eu achei isso sensacional, foi até a barra do mentira para você ler, eu gostei muito disso. Agora, uma coisa que eu estava pensando quando estava lendo esse teu livro, vendo as coisas das conversas da gente, a impressão que passou para mim, queria que tu comentasse um pouco isso, porque, por exemplo,
esse livro aqui tem uma série de coisas, né? Tem essas pré-histórias, tem uns contos maiores, tem livros teus que tem esse novo, você falou que tem uma espécie, uma pequena espécie de teatro, né? Sim. E a impressão é que quando você pensa na tua literatura, pelo que eu estou vendo aqui, ficou mais na minha cabeça uma exposição de arte com um artista mostrando várias fases, do que parece que você tem implicância, não sei, com os gêneros tradicionais, romance, conto, novela. Eu queria que tu falasse um pouquinho. Há uma implicância em fazer isso? Eu não sei se é implicância, mas eu gosto de... Talvez seja uma implicância, mas talvez não. Talvez seja em função de que eu gosto de trabalhar com as formas diferentes. Né? Eu adorei a sua observação de que parece uma exposição, né? Porque ele vai assumindo, eu chamo todos os livros de contos, né? Eu acabo chamando todos os textos, de uma certa forma, de contos. Acho que dá para não poder fugir muito disso, né? Exatamente. Tem uma hora que a coisa pega você. São textos pequenos, contos, né? Mas, na verdade, são textos que assumem diversas formas, né? Então, essa forma que eu li para vocês do da Bia é como se fosse um recado. Né? Ou poderia, se alguém olhasse, dizer, parece um poema, né? Mas na verdade ele tem a forma de um recado, né? Um recadinho. Eu tenho também contos que eu não ia conseguir, se eu não falasse isso, eu não ia conseguir dormir, né? Eu também tenho contos que partem de classificados, né? São 2 contos que partem dos classificados do Rio de Janeiro, né? Então uma das coisas que eu gosto de estudar é o mercado imobiliário, né? Então eu me divirto sabendo quanto que está custando o apartamento nos lugares, né? Eu sei tudo lá em São Paulo, etc. Né? Aí, por causa dessa minha diversão, eu acabei um dia pegando os classificados do Rio, né, no Globo, um domingo, lógico. E aí eu descobri que os classificados eram excepcionais, né? Tipo lá, da sua amiga que descobriu aquele em Berlim, né? Então, eu até falei para vocês, que eu posso ler rapidinho, só para dar uma ideia do que é, né? Então, João Cabral. Aí eles se chamam João Cabral e Maria Martins, né? Porque, claro, eu descobri o classificados, porque aí eu já estou falando um pouco disso, né? De por que eu gosto de brincar com essas formas, né? Literárias. Então, eu vi os classificados, eles estavam quase prontos, né? E aí eu gosto não só de brincar com essas formas literárias, mas eu também gosto de brincar com os procedimentos que são caros à arte contemporânea, né? Então, por isso que eu disse que eu gostei quando você disse que parece uma exposição, né? Porque eu tenho essa vida dupla também de professora de História da Arte, né? Então, eu acabo estudando, então uma coisa acaba influenciando a outra, né? Então, minhas pesquisas desenvolvidas na área da arte acabam influenciando de uma certa forma, né, a literatura. Então, eu gosto não só de brincar com esses formatos da literatura, mas também com esses procedimentos da arte, ou seja, procedimentos como a apropriação, né? Se apropriar de alguma coisa que a gente vê, como dos classificados, né? Então, se apropriar desses classificados, né? Então, extrair esses classificados do lugar em que ele está, né? Mas aí o que eu fiz? Eu não trouxe esses classificados tal qual ele estava, só tal qual ele estava, né, para o livro. Eu decidi acrescentar alguma coisa, né? Então, eles fazem parte dessa seção Histórias da Arte, porque justamente eram classificados. Eu parei lá no Flamengo, no bairro Flamengo, né? Os classificados eram fantásticos, eu vou ler para vocês acordar comigo. E aí eu decidi associar a 2 artistas, um escritor e uma artista plástica, que eu gosto muito e que moraram no Flamengo, né? Então eu criei como se, né, o nome deles fosse também, de uma certa forma, associado a esse prédio, a esse apartamento que está sendo vendido. Uma coisa comum que a gente anda e tem lá, né? É um apartamento, né? Me lembrei agora do Miró, por causa do Miró de ontem, mas eu me lembrei que tem volta e meia tem uns Mirós, né? O artista Matisse, né? Plácido, né? E tal, e aí tem os nomes de alguns pintores, né? Escritores, etc. E tal. Então, eu meio que brincando um pouco com isso também, né? Então, ficou assim, do João Cabral. Flamengo. Só uma coisa, né? Uma parte antes de ler, eu faço muito a parte antes de ler, que é, eles já estão desatualizados, né? Os preços já não são mais esses, né? Então, João Cabral, Flamengo, R$410 mil, raridade. Palácio, praia, metrô, edifício luxuoso, reformadíssimo, 4 quartos, silencioso, indevassável vista verde, transversal nobríssima, documentação perfeita, né? E o da Maria Martins, né, que se chama Maria Martins, é assim: Flamengo, R$340 mil, R$340 mil. Clarice Índio Brasil, Vista Cristo, prédio estilo glamour, fina reforma, para pessoas exigentes. Salão, 3 quartos, armários, dependência reversível, frente, sol, manhã, entrar, morar.
Avaliação grátis. Temos outros com direito à laje. Então, claro, eu não podia, eu adorei. Temos outros com direito à laje. Porque a Maria Martins era uma escultora brasileira chiquérrima, né? Então, quando eu vi esse no Flamengo, ela era muito chique, assim, uma personalidade fina, coisa e tal, né? Fina como a Clarice, né? Como essas Ligia Clark, né? Sabe? Essas mulheres que são naturalmente chiques, né? E aí eu me lembrei, pois, temos outros com direito à laje, né? Eu vou associar a Maria Martins para a gente justamente também brincar um pouco com isso. Então eu gosto, voltando a sua questão, eu gosto muito de, né, da sua unidade, você falou de implicância, de brincar com os formatos diferentes. Né? Então por isso que vocês abrem um livro meu e aí vai ter lá conto em forma de classificados, né, de depoimento, de palestra, legenda, ou até mesmo de conto propriamente dito, como Na Escada Rolante, né, que é um conto assim, né, tradicional, ou de uma peça de teatro, tanto que esse novo é justamente, né, ele está dentro de uma coleção chamada Teatro, dessa editora nova, Dobra Editora, né, em que o primeiro conto é uma peça de teatro, né? Já o segundo, são 3, né? Já o segundo é uma coletânea que eu fiz de notícias que eu vi em jornal, numa pesquisa que eu estava fazendo, né, em cima de jornais de 1956, por isso que ele se chama 1956, né? Então notícias que eu li em jornal, né? Então, várias notícias que eu li em jornal de pessoas que ingeriam alguma coisa e por isso acabavam ou morrendo ou sendo levadas, né, para um hospital. E isso é notícia no jornal, né? Então gente que tomava soda cáustica em vez de que tomava mineral, né? Ou gente que tomava um suco, se exagerava no suco e acabava, não, na verdade era uma notícia, né, de uma mulher que ela foi pegar uva para fazer um suco, aí ela caiu, bateu com a cabeça e teve que ser levada para um hospital, etc. Né? Então ele reúne um pouco isso, né? E o último é um poema, né? Então eu gosto, nesses livros, de trabalhar com esses formatos diferentes, né? É uma brincadeira mesmo, como você falou no início, é uma tentativa de experimentação mesmo, de experimentar. Eu fiquei pensando agora quando falava essa classificado, mas eu não tinha pensado antes, assim, mas o classificado é uma possibilidade de sedução muito absurda, né? Porque assim, você tem um espaço mínimo de texto onde você tem que seduzir alguém para comprar, seja de gente a uma casa, né? A um carro, né? É um espaço específico de texto que você tem que convencer tem que ser um discurso muito bom. Classificado. Né? Não, tem que aproveitar. E aí o fantástico é que os classificados do Rio, eles têm toda essa retórica, né? Aquele reformadíssimo, né? Nobríssimo, quadra nobríssima, etc. Porque também tem aquele negócio de perto do mar é mais caro, né? Com vista para o Cristo, etc. Né? Então tem toda uma retórica muito mais elaborada. Porque se a gente pega os classificados de São Paulo, isso é uma especialidade minha, né? Como eu disse para vocês. Né? Eu gostava de ler aqueles pessoais, assim, às vezes. Os pessoais são divertidos. Que você agradecia alguma coisa a alguém. Eles são divertidos. Esses também são bons. Esses são mais dramáticos, né? Tem toda uma história ali por trás que a gente não consegue entender. Agora em São Paulo já é mais sem graça, né? Apartamento, um dormitório, Santa Cecília, 300 mil. Entendeu? Temos outros com direito à laje, coisa e tal. Então por isso também essa descoberta lá é mais seco, né? É mais direto. Nós vamos direto no que tem obra, tem isso, tem tantos metros quadrados, e deu. Né? E aí quando eu encontrei os do Rio com toda essa retórica, já está pronto. Antes das coisas da internet, as pessoas procuravam outras pessoas pelos classificados, né? Sim. Isso há 10, 15 anos atrás, você procurava as pessoas pelo classificado, né? Ou seja, tem que seduzir e encontrar uma pessoa com aquele espaço mínimo. Tinha aquela coisa, moreno alto, 35 anos, exatamente. Trabalhador, tinha isso, né? Ainda tem, né? Mas antes tinha muito. Contra a vontade. Ariana, eu queria. Você também é artista plástica, e eu queria que tu comentasse um pouquinho o livro dela, Ex-Mundo de Fora, todas as ilustrações muito bonitas são feitas por ela. Eu queria que tu comentasse um pouquinho. A gente tem um coração com o título Ex-Mundo de Fora. Eu queria que tu comentasse, isso me chamou muita atenção, eu queria que tu comentasse um pouquinho esse jogo. Certo. Assim, a coisa de colocar imagens no romance, em princípio, quando eu comecei a escrever, porque, via de regra, quando eu começo a escrever, eu gosto de ter um
entorno que, de alguma forma, referende aquilo que eu estou escrevendo. E quando eu comecei a escrever esse romance, como eu tenho também essa ligação com a imagem, eu pensei em me cercar de algumas imagens que eu achasse que tinha o clima do romance. Em princípio, eu comecei a procurar reproduções do Bosch, do Hieronymus Bosch, porque eu achava que tinha esse clima, aquele clima meio perturbado, meio contraditório. E aí andei, procurei pelos sebos lá, enfim, e acabei não encontrando o que eu queria. Aí deixei, passei um tempo sem procurar, e depois eu voltei a sentir mais falta da coisa da imagem. Aí eu pensei assim, eu vou fazer qualquer coisa aí, vou começar a fazer uns desenhos, umas pinturas, e que eu acho que tem a ver com o trabalho. E comecei a fazer uma série. E a série começou de uma maneira e foi mudando à medida que eu fui pintando, que eu fui desenhando. E a partir dessa mutação, eu comecei a achar que caberia colocar dentro do livro. Porque o livro ele tem alguns capítulos que acabam de uma maneira assim, muito contundente, vamos dizer, e que eu sentia falta de um certo silêncio entre aquele capítulo, o final daquele capítulo, e o início do próximo, sabe? Eu achava que tinha que dar um tempinho ali para a pessoa se esvaziar daquilo e pegar o que vinha pela frente. Aí eu pensei em justamente colocar essas imagens, mas não como uma coisa que legendasse o que está escrito, como se fosse uma ilustração mesmo, mas como um trabalho que dialogasse com a escrita. E dentre essas ilustrações, eu fiz esse coração, né? Inclusive tem outro coração também que encerra o livro. Mas aí quando eu fiz esse coração, eu gostei muito dele, né? E ele ficou como uma coisa assim, especial para mim dentro daquela série de trabalhos. E assim, à medida que eu fui trabalhando, eu ainda não tinha o título, eu tinha um título provisório até que eu coloquei lá no projeto da Petrobras, porque esse livro ganhou a bolsa da Petrobras, e quando eu fiz o projeto, ele ainda estava muito no início, né? Eu tinha que colocar um título, eu coloquei lá qualquer coisa. Mas, à medida que ele foi caminhando, e eu fui pensando, né? Eu ficava pensando o que vai ser o título, o que não vai ser. Daí, um dia eu fui lá no museu, lá no MASP, com o Marcelino, né? Que a gente costuma conversar assim, que quando você quiser achar um título, um negócio, vá para outro lugar, né? Saia do livro. Então, ele que deu a ideia assim, vamos no museu. O museu é ótimo para achar essas coisas. O museu é perfeito para a gente achar essas coisas. Vamos embora. Marcelino é ótimo. Ele é ótimo. Aí nós saímos e fomos visitar o MASP. E ficamos lá, olhando os quadros e lendo as coisas dos quadros, não sei o quê. Daí uma hora tinha um quadro lá do Van Gogh, né? Aí o Marcelino estava lendo lá, coisa que falava do quadro, né? Aí ele gritou de lá assim, achei o título do seu livro, vem cá, que eu achei. Aí eu fui lá e tinha, o quadro eram duas figuras, assim, um casal caminhando, né, numa paisagem, e a pessoa que comentava o quadro dizia que eles pareciam estar dizendo, eis o mundo de fora. Aí, a hora que ele falou isso, eu disse, perfeito, fechou, vai ser esse o título. De posse desse título, eu lembrei imediatamente do coração, por causa disso, porque também essa aparente contradição, né, do mundo de fora com o coração que está dentro, ela existe no próprio texto, né? Porque tudo que está fora, tudo que está fora, na verdade, está acontecendo dentro. É uma história que ela é contada muito a partir da cabeça dos narradores, né? Boa parte da história já aconteceu, já foi. São a digestão dos fatos que está acontecendo por cada um dos narradores. Então, eu achei que dava esse casamento perfeito, né? O coração com o título ia dar uma síntese mesmo do que seria a história. Até porque é um livro muito interior. Sim, não tem nada
Não tem nada do mundo de fora, é o mundo de dentro mesmo. Fora, né? Mas somente o dentro que faz o sinal de fora, né? Sim, porque assim, eu pelo menos acredito que tudo que está fora é uma projeção do que a gente tem dentro. Inclusive, a maneira como a gente vê o que está fora é nossa, é a partir do nosso interior. Né? Ninguém tem uma visão isenta da realidade, é a partir do que você é, das suas experiências, do que você acredita, que você vê as coisas. Eu queria que tu comentasse para a gente aqui, nesse livro, 35 segredos para chegar a lugar nenhum. Qual foi o teu segredo para chegar a lugar nenhum que você ofereceu para os leitores? Então, essa antologia, né, da Ivana, a ideia dela era fazer uma brincadeira com essa história de autoajuda, né, com um livro de autoajuda que, enfim, ela brincava muito assim, dizendo, o povo ganha rios de dinheiro com livro de autoajuda, né, vamos fazer também o nosso, né, para ver se a gente ganha alguma coisa, mas o nosso vai ser baixo ajuda, não vai ser autoajuda, não vai ser baixo, bem baixo. Então, a ideia era que cada um escrevesse um texto no formato de autoajuda, né, brincando com essa coisa de que, né, se pode ajudar alguma pessoa com um texto. Né? E o meu, especificamente, eu vou tentar lembrar o título dele, Como Manter a Calma Enquanto Seu Marido Dá em Cima de Outra. Então, eu pensei muito nessas coisas que a gente lê, nessas revistas, né, femininas, entre aspas, que existem milhões de textos, né, de ajuda para as mulheres, né, além dos conselhos de beleza e o escambau, sempre tem muita coisa de comportamento e, enfim. Daí eu pensei em fazer isso, né, e eu dividi em 11 passos, né, que devem ser dados para manter essa calma, e fiz esse texto e está lá, entre os 35 da Ivana. Sensacional isso. Eu queria... O livro da Verônica, eles seguem também, além da questão, eles têm um diálogo muito grande do texto com o próprio formato do livro. Por exemplo, esse livro aqui, ele é feito para ser um anão, assim como o título, como vocês estão vendo. É um livro anão, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho essa coisa do livro, até uma coisa da exposição, né? É um livro como objeto. É o próprio livro, né? Se transforma numa... essa é a ideia. Então, o livro, né, se chama Os Anões. Eu já falei para vocês que ele é dividido em 3 partes, né? E são só de textos curtos, né? Textos muito curtos, são textos pequenos, né? Tanto que o maior texto, que é o que dá título ao livro, ele tem 6.000 caracteres, né, que dá 1,5 página, né, de Word. Então é uma coisa muito pequena mesmo, então são textos curtos. Né? Então o que eu queria? Eu queria reforçar, né, essa ideia do pequeno. Né? Então eu queria reforçar também o título, porque ele se chama Os Anões por 2 razões. Né? Porque o conto que abre o livro se chama Os Anões, né, e que realmente fala de um casal de anão, né, então, ou seja, o anão é um personagem, né, mas ele também é Os Anões porque ele se refere a esses contos que são pequenos, né, são contos anões, né, contos pequenos, né, anões nesse sentido, porque eles são pequenininhos, são contos pequenininhos, muito pequenininhos. Né. Então, o que eu queria? Eu queria que o projeto gráfico, de uma certa forma, ele reforçasse esse caráter anão do livro. Né? Então, no fim das contas, eu queria que o próprio livro se transformasse num personagem, que ele fosse mais um anão, né? Que ele fosse mais um anão desse livro. Né? E aí até foi meu marido, o Eduardo, que está aqui sentado, que sugeriu que se usasse esse papel que se usa em livro infantil, né? Que é chamado de papel cartonado, que é um papel que tem uma gramatura maior, né? Porque o livro não tem 400 páginas. A gente olha assim, de longe pode achar, tem 400 páginas, não tem 64. Né? Então, que a gramatura do papel é muito grossa, né? Aquela gramatura que se usa nos livros infantis. Né? Então, a ideia era justamente reforçar esse caráter. Só que, no momento em que você tem essa ideia, tá, vamos usar o papel dos livros infantis para ele, né? Ser um objetinho, né? Ele ser mais um personagem. Aí veio a minha preocupação, porque eu trabalhei muito diretamente com o pessoal da editora, né? Que trabalha com maravilhosa essa coisa. Claro, porque aí, olha só, se a gente usar o papel que se usa em livro infantil, e se a gente tivesse um livro colorido,
poderia criar um certo problema, né? Então, ou seja, de acharem, é um livro infantil, né? Então, para não ser um livro infantil, aí eu até sugeri, não, então vamos fazer todo em preto e branco, né? Que aí ninguém vai lembrar o que é, né? Ninguém vai ter dúvida, né, de que aquilo é um livro infantil. Porque imagina os pais pegando esse livro, né? Imagina os pais abrindo, porque eu li para vocês o leve, que é do outro, né? Então lembra que aquele era o leve, né? Porque os anões é pior, né? Não tem nem uma cena no final, né? Então, ficava imaginando os pais abrindo o livro, né? Então, ia ser realmente problemático. Então, tinha um pouco esse jogo de trabalhar. O título dos anões, né? Pode ser um livro infantil. Exatamente, pode ser um livro infantil. Né? Pode ser. Agora, eu fiquei pensando um pouco, essa coisa, até agora, todas as histórias que você comentou, elas são muito apropriadas do real, de alguma forma. Essas coisas acontecem, essas apropriações acontecem. Você já está treinado já. Eu vou procurar isso ou não, ou você vai pegando essas coisas aleatoriamente, ou são insights. Sim. Você já está com o olhar treinado, assim, tipo, vou encontrar o real, vou encontrar uma coisa hoje. Acho que hoje eu já devo ter um certo, né, olhar mais assim pro real. Eu gosto de prestar muita atenção na conversa das pessoas, por exemplo, né, na rua. Mas eu acho que vem mais por acaso, são determinadas coisas que me chamam a atenção. Né? Por exemplo, aquele que eu li para vocês, Na Escada Rolante, que era uma notícia de um jornal italiano. Né? Essa, por acaso, eu nem tinha guardado a notícia. Né? Então, eu tinha feito uma pesquisa lá na Itália, né? E aí quando eu voltei para o Brasil, aí estava trabalhando no livro e aí me veio aquela história, puxa, eu podia transformar aquela história num conto, aquela que eu li no jornal e que eu me lembro vagamente. E eu me lembro que o jornal falava que a mão da mulher ficava para cima e coisa e tal, não tinha lá, né? Isso era uma cena, espasmo de dor, e claro, tem um monte de invenção ali por trás, né? Mas eu me lembrava, né, da descrição dramática, né, do jornal, eu pensei, puxa, eu podia transformar aquilo num conto, né? Então são coisas que vêm depois, ou histórias que me contam, né? Volta e meia tem uma ou outra história que as pessoas me contam e que eu acabo transformando, né, num conto. Como eu já disse para vocês, a minha irmã é uma das minhas maiores vítimas, né? Ela tem uns amigos maravilhosos, né? Volta e meia ela vem e me conta a história dos amigos e aí já vira conto, né? Aí eu faço, né, mostro e depois eu conto para ela o que eu fiz, né? Então eu sou um perigo, né? Ou seja, não conte nada para mim, pode virar alguma coisa, vem com uma história estranha, né? Eu posso acabar transformando em alguma coisa, né? Não me conta nada que eu espalho, né? Eu me lembro que tinha uma personagem na TV, naquele programa de humor que fala dela, fazia o Toma Lá da Cá, tinha aquela, era uma psicóloga, né? Que era feita pelo ator até que faleceu, não lembro o nome dele, mas ela era uma psicóloga, Dona Cleci, eu acho que era, alguma coisa assim. Que ela dizia, imagina, ela era psicóloga, né? E ela dizia, não me conta nada que eu espalho. Ela dizia numa dele. É mais ou menos o que acontece comigo, não me conta nada que eu espalho, né? Se conta alguma coisa, eu acabo sempre transformando. E o problema é que depois eu acabo transformando tanto que tem alguns que fica constrangedor dedicar a pessoa, né? Porque aí eu transformei numa outra coisa e aí fica comprometedor, porque já era uma outra coisa. Começa, né, muitas vezes começa pela história que me contaram, quando eu vi já transformou, né, numa outra coisa. Então é não só coisa que eu li em jornal, não só coisa que eu bato o olho como os classificados, sabe? Eu não estava procurando nada, estava me divertindo, como eu disse para vocês, eu gosto de ler classificados, né? Estava querendo saber quanto é que estavam os apartamentos, coisa e tal. Essa diversão minha, né, que eu tenho. Então eu estava lendo, então bate o olho nessas coisas e acaba, né? Algumas acabam se transformando. E eu acho que a forma leve como você comenta essas coisas aqui, até quem vê você falando, até acaba não percebendo que, na verdade, esse livro tem coisa muito perturbadora e coisa muito séria, né? A leveza, como você fala, não, tem isso, tem uma leveza, tem umas coisas bem pesadas, assim, bem potentes e que deixam uma dúvida na gente. É engraçado. Eu imagino que sim. Não, fale, depois eu conto uma história para vocês. Não, pode falar, depois eu vou fazer eu te interrompi, eu posso falar mesmo, eu não estava te interrompendo. Não, porque eu estava dizendo que eu gosto de trabalhar com os formatos, eu acabo testando esse limite da literatura, né? E justamente talvez em função disso, de testar esses limites, deles assumirem essas formas diferentes, ou então disso que você está falando pode ser perturbador, né, ou que está ali de uma certa violência, né? Eu fiquei sabendo
por uma vendedora de uma livraria lá de São Paulo, né? Um dia eu fui encomendar um livro, ela disse, eu posso te contar uma história? Eu disse, pode, né? Ela disse, outro dia veio uma senhora aqui na loja, né? E a senhora estava com o meu livro na mão, os anões esse, né? Aí ela estava com o livro e com o cachorro, ela estava o livro e o cachorrinho na mão, e ela entrou na livraria dizendo, aos berros, eu quero devolver isso aqui não é literatura, quem é que disse que isso é literatura? E disse que ela jogava o livro assim na mesa, aí ela e o cachorro, a senhora com o seu cachorro. Aí disse o pessoal, calma minha senhora, disse, eu quero o telefone da editora, que eu vou reclamar da editora, disse que ela dizia, a senhora na livraria. Eu quero reclamar para ele, isso aqui não é literatura, quem é que disse que isso aqui é literatura? Né? Isso aqui não é, disse que a senhora estava assim, enfurecida. Aí ele disse, calma, minha senhora, está aqui o telefone da editora, tem o livro, coisa e tal, liga para lá, né? Que a gente, não, a senhora pode devolver, trocar, não tem problema nenhum. Mas ela me contava as gargalhadas, né? E eu, claro, me diverti pra caramba com a história. Né? A senhora foi lá e tá, né? Coisa e tal. E aí eu poderia até dizer para vocês, de uma certa forma, essa senhora entendeu as minhas brincadeiras, né? O levar ao limite, justamente brincar com os formatos literários, pode acontecer isso, né? Levar um limite da literatura, um limite tão grande que a pessoa pode dizer, não, mas isso aqui não é literatura, né? Daí está me enganando. Como, por exemplo, o conto que ficou me indagando muito, o conto do que a gente falou, do Flat, Drummond, que ela mudou a numeração, assim, tanto é literatura que eu li aquilo ali, eu fiquei construindo uma coisa na minha cabeça, eu saí, eu fui atrás para saber o que era aquilo. E literatura, tanto por uma coisa minúscula, o dinossauro ainda estava lá, o endereço ainda estava lá, a numeração ainda estava lá, ou num romance grande, é o que deixa você com uma angústia, né? Assim, é isso ou não é? Por que ela está falando? Por que o coração na frente de um livro que é todo interno, né? Essa coisa que permite. Eu queria saber se a gente passa para a plateia, para as pessoas comentarem alguma coisa, como é que a gente está de tempo também. Marise e outra plateia, vocês queriam comentar alguma coisa sobre o que a gente conversou até agora? Como é que a gente faz? Alguém? A próxima mesa, 16 horas. São 15h42. 15h42, como é que você acha que a gente faz? Para a plateia. Se vocês querem comentar alguma coisa das coisas que a gente tem. Então, acho que a gente podia, acho que a gente deu para. Acho que a gente podia terminar rapidamente, mas alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu. Não? Pode abrir. Aqui está. Eu cheguei já depois, certo. do seu trabalho. Por que existe essa indagação que não é uma obra literária? Que a pessoa percebeu que não classificou. Por que essa pessoa não classificou a sua obra como literária? Não, eu acho que foi um pouco o que eu falei antes de contar a história, né? Juntando com várias questões, né, que o Schneider tinha colocado aqui, né? Então, uma delas era justamente brincar com esses formatos literários, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Lembra que ele falou de uma implicância que eu tinha, talvez, com as formas tradicionais? Né? Então, justamente porque eu gosto de experimentar com formas diferentes, né? Então, e experimentar com formas diferentes significa levar a literatura ao seu limite, de uma certa forma, né? Então, levar a um limite, testar um limite de até onde eu posso trabalhar, né? Ou seja, me apropriar desse, como eu li para vocês, dos classificados, né? Me apropriar dos classificados, transformar aquele pedaço de classificados do Rio de Janeiro, que eles são pedaços, né? Eu juntei os melhores, fiz the best of, né, os classificados do Globo do Rio, né? Juntei naqueles pontos. Isso é muito arriscado fazer isso. Exatamente, então a brincadeira está nessa experimentação, né? Então experimentar, e ao experimentar, de uma certa forma a gente está testando o limite, né? Até onde vai, né? A questão que está subjacente é essa, até onde vai, até onde pode ir a literatura, né? Não só até onde vai, mas até onde ela pode ir, né? Até onde a gente pode levar essa literatura, né? Então eu acho que por um lado, por isso que eu brinquei, eu disse essa senhora que devolveu o livro, dizendo isso não é literatura, de uma certa forma acho que ela percebeu, né? Esse testar os limites, né? Por isso que eu fiz essa brincadeira. Não sei se eu me respondi, era isso? Deve ter sido uma maneira, assim, seu estilo de escrever. O seu discurso
discurso como se apresentou para ela não seria literário. Para A ela forma não, do texto. para ela não, ela foi lá e devolveu. Segundo a moça da livraria, ela estava indignada, né? Ela batia com o livro na mesa, dizia, isso aqui me enganaram. E eu fiquei pensando nessa sua pergunta, a crítica dela foi muito boa, porque a crítica dela não foi eu não gostei. Foi isso aqui não é literatura, foi uma coisa muito mais subjetiva, isso não é literatura, né? Não, e ofendeu a senhora. Exatamente, que ela isso disse que não chamou gostou. a atenção da... Eu teria adorado isso. Não, eu adorei a história, né? Eu não vi, eu queria ter visto. Mas quando a vendedora me contou, ela disse que a senhora estava ofendida, ela estava realmente ofendida, né? E aí, a pena que ela não estava lá, senão eu perguntaria, mas o que ofendeu tanto a senhora nesse livro e coisa e tal? Mas eu achei, isso acaba sendo um grande elogio, porque eu acho assim, a literatura, em última análise, ela tem que provocar esse incômodo. Então ela se incomodou. Ótimo. Ótimo, né? Perfeito. Não é gostar ou não gostar, né? É uma outra. É outra coisa. Vai além disso. Assim. Teria mais alguém na plateia que queria fazer? Obrigada. Queria mais alguém na plateia que queria fazer alguma pergunta ainda? Até ali. Quando ela escreve, se tem uma dificuldade, qual seria? Dificuldade para escrever? Quando vem a inspiração, naquele momento de escrever, Tá. se tem, Então, pode não ter, mas se tiver, qual seria? Poder revelar? sim, em princípio, assim, a minha maior dificuldade para escrever é tempo. Porque eu trabalho, assim, sou funcionária pública municipal e tem aquela coisa, você tem que cumprir horário e tudo mais, e aí eu acabo escrevendo de madrugada, final de semana, nos horários livres. Mas, via de regra, se eu me sento para escrever, eu escrevo. Não tem, assim, bloqueio, pelo menos até hoje, eu nunca tive. A hora que eu paro, digo, hoje à noite eu vou escrever, hoje no final de semana eu vou ficar quieta no meu canto escrevendo, eu sempre escrevo. E, assim, talvez, já uma elucubração da minha parte, talvez essa coisa de ter pouco tempo não me deixe muito espaço para ter bloqueio. Ou eu escrevo, não tem jeito. Então, eu não posso me dar muito esse direito, não. E, assim, até hoje eu nunca tive esse tipo de problema. Eu fiquei ainda pensando agora, ainda nessa senhora da livraria, eu fiquei obcecado com ela. É uma grande personagem. É uma grande personagem. Eu fiquei pensando, por exemplo, se ela pegasse esse microconto do Monterroso, né, e lesse quando acordou o dinossauro ainda estava lá, talvez ela faça a mesma coisa, porque isso pode não dizer nada, mas... Né? Provavelmente ela diria a mesma coisa. Ela diria a mesma coisa, né? O que ela está dizendo com isso? Que dinossauro acordou, o quê? Você não falou mais nada além disso. E assim, tem outra coisa também que muitas vezes eu me pergunto. Que quando, por exemplo, talvez se fosse dada ela a informação do Monterroso, da história, ela não dissesse nada. Mas pegando isso e vendo como uma coisa de um autor contemporâneo, mas isso é uma porcaria, isso não é literatura, sabe? Porque quando o texto chega com a informação de que já está assim, estabelecido que o autor já é uma pessoa, né? Enfim, aí às vezes o leitor, se ele não for um leitor assim, crítico, ele nem pode não gostar, mas ele guarda para si a informação porque não gostou e fala, mas é bom, o cara já é um escritor. Mas o autor contemporâneo não, ele está produzindo, então tem todo o leitor se dá todo o direito de dizer, mas isso é uma porcaria, isso não vale nada. Mas a inocência é uma coisa muito boa para o leitor, você não saber que que vai acontecer com você quando você vai ler aquilo. Eu me lembrei, por exemplo, agora, quando eu estava no colégio, a gente era de literatura, né? Eu tinha lido, sei lá, Guarani e Iracema, não sei. Aí a professora passou o Dom Casmurro do nada. Aí eu, que isso? Ninguém presta no livro. Não acontece nada, assim. Eu me lembro que eu fiz um trabalho
de literatura dizendo assim que eu odiei esse livro porque não acontecia nada, que não tinha, ninguém era, não havia um herói no livro, uma coisa assim, que eu esperava que um livro tivesse o herói, o mocinho, acontecesse alguma coisa, e não acontecia nada naquele livro, né? Porque pelo menos em Iracema você torce para alguém, mas Não sabe nem se ela fez. não tem nada naquele livro, ninguém presta. É uma coisa louca, assim. Alguém mais da plateia teria alguma pergunta para a gente terminar, que eu estou em cima da hora? Já? Teria mais alguém? Não? Então, tem uma pergunta. Eu queria dizer que eu estava naquela livraria na hora que a mulher entrou com o cachorro. E eu presenciei a discussão entre o cachorro e a mulher um pouco antes de entrar na livraria. E o cachorro elogiando muito o livro, onde chegamos à conclusão que a Verônica escreve muito bem para cachorro. Gente, obrigado. Eu adorei essa mesa. Eu queria que vocês falassem uma coisa só para terminar. Eu queria agradecer muito o convite do SESC, eu adorei ter estado aqui, eu também adorei a mesa, me diverti bastante, espero que vocês também tenham, né, se divertido. Na realidade, você Então, queria só agradecer mesmo. Quero agradecer também muito o convite, a mediação do Schneider, a Verônica também. E quero contar para vocês que hoje, antes de vir para cá, nós nos encontramos lá embaixo no hotel. E daí ela virou para mim e fez assim: quanto tempo mais ou menos, hein? Eu falei, sei lá, uma hora e pouquinho talvez. Aí ela suspirou e disse assim: qualquer coisa, eu tenho um número de sapateado pronto, eu tenho umas piadas decoradas, eu vou contando a piada, você vai sapateando e pronto, e a gente vai distraindo o público até o final. Então é isso, gente, obrigada mesmo. E assim, é sempre muito bom voltar para o Recife.